Você tem notado que, ultimamente, nós estamos enfrentando ondas de calor extremas, sofrendo com mudanças climáticas cada vez mais abruptas, muitas vezes desconhecendo o clima da região em que você sempre habitou? Bom, eu lamento dizer, mas isso não é só uma impressão não, viu? De fato, nosso planeta tem passado por muitas transformações e isso tem preocupado cada vez mais os especialistas. Além das ondas de calor massivas, podemos citar outros eventos preocupantes: o derretimento das calotas polares, aumento dos níveis oceânicos, frio extremo em algumas regiões, tempestades cada vez mais severas, terremotos, erupções solares. Poderíamos ficar o vídeo inteiro apenas adicionando itens nesta lista, mas acredito que já deu para perceber que algo não está certo. Nosso planeta anda bem estranho. Parece estar doente, pedindo socorro. Esses sinais já acenderam o alerta de especialistas e autoridades ao redor do mundo, mas também tem chamado a atenção de muitos fiéis que temem ou esperam a nova vinda de Cristo, para que se cumpram as profecias e que dê início à nova era que separará o joio do trigo e liquidará com os pecados e pecadores. Com todas essas ocorrências, parece que este momento pode estar cada vez mais próximo. Hoje iremos mostrar para você algumas passagens bíblicas que versam sobre este assunto e entender melhor o que podemos esperar para o nosso futuro. Fique conosco, pois tenho certeza que valerá muito a pena. Bom, antes de tudo, vamos entender um pouco melhor sobre esses fenômenos. Afinal de contas, de nada adiantaria querer interpretar passagens complexas da Sagrada Escritura se nem soubéssemos do que estamos falando, concorda? Pois bem, para isso, vamos coletar informações oficiais da ONU, a Organização das Nações Unidas, principal órgão global responsável por categorizar, medir, acompanhar e promover ações de enfrentamento às mudanças climáticas. Segundo a instituição, o conceito de mudança climática abrange o conjunto de transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima do planeta Terra. Algo aparentemente simples de entender, não é não? Então, quais são as variáveis responsáveis por este fenômeno que o tornam bastante complexo? Isto porque elas podem ser naturais, como variações nos ciclos solares, ou impulsionadas pelas ações humanas, que é o principal fator responsável pelas recentes transformações. Desde o surgimento do planeta Terra, ou criação, já que estamos considerando uma perspectiva bíblica dos fatos, existem períodos, ciclos de alternância que são influenciados por fenômenos naturais. Foi por meio disso que tivemos períodos de calor extremo e outros dominados pelo frio, conhecidos por eras glaciais. Sob nossa perspectiva, essas fases parecem ameaçadoras, e de fato são, pois não adaptamos a um tipo de clima ameno, mas elas foram fundamentais para a construção do planeta tal qual o conhecemos, com toda a diversidade de vida existente. Essas mudanças naturais, por mais que possam parecer duras aos nossos olhos, devem ser bem vistas. Afinal, temos tudo para crer que elas correspondem ao cumprimento da vontade divina. O livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículos 18, diz o seguinte: porque assim diz Javé, que criou os céus, um único Deus, que formou a terra, que a fez e a firmou em suas bases. Ele não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou Javé, e não existe outro. Por aqui podemos perceber que a intenção de Deus, ao criar o mundo, era habitá-lo e não deixá-lo vazio, abandonado. Assim, devemos acreditar que todos os eventos que, de alguma forma, moldam o clima ou qualquer outro aspecto do nosso planeta estão em consonância
com os planos de Deus. Isso, claro, desde que aconteçam de forma natural, pois, como sabemos, nossas ações, nosso livre-arbítrio nem sempre corresponde ao desejo divino. Desta forma, podemos apontar várias maneiras pelas quais nosso clima se altera, se transforma, por vezes provoca grandes mudanças, mas sempre se reequilibra, permitindo e promovendo que outros eventos importantes aconteçam. É o caso do fenômeno El Niño, por exemplo. Aposto que você já ouviu falar sobre ele nos noticiários e o colocou no lugar de vilão ao saber das mudanças geradas por ele. Estou certo? Mas não é bem assim. O El Niño é um evento natural, responsável pelo aquecimento das águas no Oceano Pacífico, especialmente na sua porção equatorial. Ele ocorre em intervalos de 5 a 7 anos e pode durar entre 1 a 1 ano e meio em média. Depois de provocar a elevação de temperatura nas águas, o fenômeno promove a distribuição de umidade e calor no planeta, principalmente na zona tropical onde nós estamos. Levando em conta os parâmetros normais, o El Niño ajuda na circulação geral de nossa atmosfera, leva chuvas para diversas regiões, além de interagir com diversos outros ciclos que coincidem com a sua ocorrência. O fato de sempre ouvirmos falar sobre ele com ênfase em seus efeitos negativos se dá por conta do desequilíbrio climático provocado pela humanidade. Ora, se estamos cada vez mais esquentando o nosso planeta, injetando toneladas de gases tóxicos na atmosfera, destruindo as florestas que reduzem a temperatura e filtram os poluentes, contaminando os oceanos e dizimando a biodiversidade marinha, o resultado não poderia ser outro, não é mesmo? A matemática é simples. Ao somar o calor gerado pelo fenômeno natural àquele produzido por nós, se potencializa e muito as consequências. Tempestades desproporcionais, inundamentos, enchentes, são apenas algumas das advertências desencadeadas por esse desequilíbrio. Outro exemplo que podemos citar são os ciclos solares. Inclusive, existe uma passagem bíblica bastante usada para se referir a estes fenômenos e sua possível conexão com o fim dos tempos e a nova vinda de Jesus Cristo. Ela se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 e 9. O quarto anjo despejou sua taça no sol, e o sol recebeu permissão de queimar os homens com fogo. E os homens ficaram tão abrasados com esse calor intenso que começaram a blasfemar contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Uma imagem bastante forte, não é? De fato, o cenário pintado por essa passagem se assemelha aos eventos que estamos presenciando com o aumento da temperatura global. No entanto, não podemos nos esquecer do contexto em que ela está inserida. Através dela, Deus revela ao apóstolo João alguns dos acontecimentos associados ao fim dos tempos, ou seja, este momento já teria chegado. Não seriam apenas sinais. Além disso, o livro do Apocalipse deve ser lido com cuidado, pois os maiores especialistas na Sagrada Escritura ressaltam que ele foi escrito através de figuras de linguagem, como a metáfora, por exemplo, e por isso nem sempre deve ser tomado de forma literal. É claro que com isso não estamos querendo deslegitimar sua verdade ou poder de revelação. Pelo contrário, apenas ressaltar que seu conteúdo é sim muito importante, mas deve ser lido com cuidado e bastante conhecimento, para que não se produza interpretações errôneas. Mas, voltando aos ciclos solares, é fato que eles influenciam nas mudanças climáticas da Terra. Afinal de contas, ele é a principal, se não a única, fonte de calor que possuímos. Digo única, porque
todas as outras formas de extrair calor por vias geotérmicas ou nucleares, por exemplo, em última instância dependem da energia oferecida por nossa estrela. Contudo, assim como os outros fenômenos naturais, em condições de equilíbrio, estes ciclos não deveriam nos ameaçar de forma tão iminente. O Sol possui diversos ciclos e influencia nosso clima de diversas maneiras, como através das variações de órbita. Mas vamos nos concentrar em apenas um desses eventos, os períodos em que ele alterna a potência de sua atividade, o que acontece em média a cada 11 anos. Acontece que durante essas alternâncias, há momentos em que ele reduz drasticamente sua atividade, o que aconteceu cerca de 25 vezes nos últimos 11 mil anos. Esses intervalos são conhecidos como mínimo solar. E o mais contundente que temos notícia nos últimos tempos aconteceu entre 1645 e 1715, quando a energia disponibilizada por nossa estrela caiu entre 0,04% a 0,08%. Parece pouco, não é? Porém, isso pode estar relacionado a uma queda brusca nas temperaturas globais que fizeram os cientistas acreditarem que foi algo semelhante a uma pequena era glacial. Provavelmente, houve outras variáveis responsáveis pelo resfriamento, como o excesso de enxofre na atmosfera, dispensado por uma sequência de erupções vulcânicas. Contudo, mesmo com essas variações, nosso planeta sempre consegue se equilibrar e se reabastecer ou restabelecer. E as consequências que impactam a biodiversidade quase sempre são amenas. Isso é verdade, exceto em casos em que há um grande evento de extinção, como aconteceu com os dinossauros, por exemplo. Mas até esses eventos, apesar dos efeitos catastróficos, podem ser entendidos como parte dos planos de Deus, pois foi só assim que nos foi permitido habitar neste mundo. É justamente por isso que deveríamos estar cuidando dele e não o destruindo. Concorda comigo? Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo nos faz uma alerta, que está no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Saiba, porém, que nos últimos dias haverá momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Manterão aparências de piedade, mas negarão a sua força interior. Evite essas pessoas. Hoje em dia é fácil perceber essa inversão de valores, sobretudo por aquilo que mais nos corrompe atualmente, a ganância. É por ganância que nós não queremos abrir mão de nossas riquezas, não paramos de desmatar as florestas, não diminuímos o nível de consumo excessivo, não cuidamos do próximo. Preferimos manter um estilo de vida insustentável que nos destrói aos poucos, destrói os planos e as criaturas de Deus. Neste momento você pode estar pensando, mas Ivan, será que Deus permitirá que a Terra se torne inabitável por conta de nossos erros? Bom, os desígnios divinos só a Ele pertencem. É claro, mas podemos encontrar alguns sinais nas Escrituras que apontam que provavelmente algo será feito antes disso. Vejamos o versículo 18 do capítulo 11 de Apocalipse, que diz o seguinte: as nações tinham se enfurecido, mas chegou a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes. E o tempo de destruir
os que destroem a terra. Impactante, não é? Pelo menos deveria ser, mas nem todos têm ou desejam ter acesso a essa sabedoria. No entanto, isso é algo bastante intuitivo, pois não há por que acreditar que Deus deixaria que sua criação fosse destruída por nossos erros. Não é verdade? O problema é que nosso tempo está se esgotando e todas as medidas cabíveis deveriam ser tomadas o quanto antes. Atualmente, a concentração dos gases que provocam o efeito estufa estão em seus níveis mais altos em 2 bilhões de anos. Isso significa que em pouco mais de 200 anos, quando essas emissões tóxicas aumentaram progressivamente por conta da Revolução Industrial, a humanidade conseguiu causar mais impacto do que a junção de todos os fenômenos naturais em milhões de anos. É inacreditável. E essas consequências são sutis, mas devastadoras. Hoje em dia, a Terra está cerca de 1,1 graus Celsius mais quente do que no final do século XIX. Parece pouco, só que você, com certeza, está percebendo essa diferença. Especialmente nos últimos anos. Se os níveis de emissão não forem reduzidos drasticamente até o final do século, isto é, daqui mais ou menos 80 anos, a temperatura média do planeta estará 3,2 graus Celsius mais quente, quase 3 vezes mais do que já estamos experimentando atualmente. Quais serão os sinais de que o fim está próximo e que a segunda vinda gloriosa de Jesus se aproxima? Grande parte dos planos divinos são guardados apenas para o conhecimento de Deus. E este é um deles. Provavelmente nós sequer seríamos capazes de compreendê-los. Isto foi dito pelo próprio Cristo, quando os apóstolos perguntavam incessantemente quando seria sua volta. Muitos mistérios foram reservados pelo Pai e só nos serão revelados no tempo oportuno. Ainda assim, há muitos que tentam vincular diversas passagens bíblicas aos possíveis sinais. Uma das mais comuns está em Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares. Vão acontecer coisas pavorosas e grandes sinais vindos do céu. Existe até mesmo quem compara esses sinais vindos do céu às recentes ondas de calor. Mas não há nada que estabeleça uma conexão direta com estes fatos. E isso parece ser apenas uma questão de interpretação. Então, não há nada que possamos fazer até este dia chegar? Apenas esperar? Claro que não. O fato de não saber os detalhes dos planos de Deus não significa que não podemos ou devemos vivê-los. Um bom começo seria passar a cuidar mais de nossa casa, já que, como vimos, uma das possibilidades para a intervenção divina é justamente nossos atos destrutivos contrários à sua criação. Além disso, podemos nos preparar espiritualmente, nos conectar verdadeiramente, buscar ter intimidade com Deus. O profeta Isaías nos aconselha em seu livro, no capítulo 55, versículos 6 e 7. Procurem Javé enquanto ele se deixar encontrar. Chamem por ele enquanto está perto. Que o injusto deixe o seu caminho e o homem maldoso mude os seus projetos. Cada um volte para Javé e ele terá compaixão. Volte para o nosso Deus, pois ele perdoa com generosidade. O futuro só a Deus pertence, mas que possamos encontrá-lo em paz. Que este momento seja de descanso, alívio e recompensa, e não de castigo e danação. Não há motivos para pensar que ele queira o nosso mal. Pelo contrário, fazemos parte de seu reino, de sua criação, que nós possamos enxergar isso e nos recolher em seu amor, em sua infinita misericórdia. Eu fico por aqui. Fique com Deus.